Vamos falar sobre a catarata, que é uma doença caracterizada pela perda da transparência do cristalino, a lente natural do olho, cuja função é permitir o foco da visão em diferentes distâncias. Com o avançar da idade, as fibras do cristalino aumentam de espessura e de diâmetro, provocando o princípio presbiopia, a popular vista cansada. É por isso que a maioria das pessoas com mais de 45 anos precisam usar óculos para enxergar de perto. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o médico oftalmologista Ícaro Calafiore. Bom dia, doutor Ícaro. Bom dia, dona Cleide. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre olhos, né? Sobre a saúde dos olhos. Ah, isso é muito importante. Tem pessoas que já estão com a perda da visão e tem dificuldade de ler de perto, já estão com uma certa idade, mas tem um preconceito. Se eu começar a usar óculos, isso vai mostrar que eu já envelheci. Já vai demonstrar que eu estou chegando, passei da idade. Eu conheço muitas pessoas assim, que ficam com aquela dificuldade de ler, mas não usam óculos de jeito nenhum. Se não usam, isso evolui mais? Então, Cleide, é importante falar que essa alteração da visão, da vista cansada, como você comentou, isso é uma alteração da idade. Então, o ato de não usar o óculos não vai prejudicar e nem vai deixar de diminuir o tamanho do óculos, porque o óculos vai evoluir por ser uma alteraçãozinha da idade. Então, o ato de usar ou não usar o óculos não vai prejudicar o grau, vai prejudicar a visão, porque ela vai ter dificuldade para poder enxergar e, às vezes, vai ter alguma dificuldade em relação à vida e tudo, mas não o aumento do grau. Ah, tá. Só os tropeços, né? Isso, os Bate tropeços. A canela assim, nas coisas, passa vergonha, esse tipo de coisa. E quais são os fatores que causam a catarata? Então, o principal fator que causa a catarata é a idade. Mas existem outros fatores. Por exemplo, existe uma catarata que a pessoa nasce com ela. Ela é rara, é a catarata congênita. Existe uma catarata que é a partir de trauma. Então, a pessoa levou um trauma, há uma alteração das fibras dentro do cristalino e ele perde a transparência, que a gente chama de catarata traumática. Mas a principal causa de catarata, que é o que a gente vê em consultório, é justamente a catarata senil, que é a catarata da idade, que ela vai evoluindo a partir de uma determinada idade, a pessoa vai perdendo a transparência desse cristalino. Tem casos que acontecem mais cedo, por volta de 40, 50 anos, mas tem outros mais tardios, por volta de uns 70, 80 anos. Mas a média é uns 60 anos. 60 anos. A catarata é uma doença que está associada às pessoas de mais idade, como você acabou de falar. Mas ela pode também cometer pessoas mais jovens. Você disse da questão congênita. Mas a pessoa que não nasceu com isso, de repente pode aparecer? Ela pode aparecer, como até já é um fator genético, questão de cataratas precoces, que isso pode acontecer. E aí ela vai perder a transparência do cristalino e vai tendo essa dificuldade, precisando fazer a cirurgia precocemente também. A cirurgia de catarata, ela consiste em quê? Já que é uma lente natural, coloca uma artificial, é isso? Isso. A cirurgia de catarata, eu costumo falar no consultório que é como se fosse um bombom. Que a gente vai cortar ali aquele bombom, cortar o bombom, acessar ali, comer aquele bombom, que é a cirurgia, que é a facoemulsificação, e vou colocar uma lente no lugar. E aí essa lente é que vai fazer a função do cristalino, que era transparente, que perdeu a transparência, por isso que a pessoa tem uma catarata, e aí a gente coloca uma lente para fazer justamente essa função. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. É como se fosse um bombom, tem o chocolate em volta e um recheio dentro. Isso. É isso? Aí tira esse recheio. Isso, e aquele chocolate de fora fica. O chocolate de fora fica. Isso, e aí a gente vai tirar o recheio e vai colocar uma lente dentro do lugar onde era o recheio. E aí, entendi. como se o chocolate de fora, mas esse chocolate de fora é transparente, né? A gente fala que como chocolate lembra de preto, mas só para entender. E aí, aquilo ali a gente chama de cápsula. Porque com o decorrer do tempo, essa cápsula pode tornar-se opacificada, ou seja, perder a transparência, que a gente fala quando a lente está suja. Então, uma forma mais... Porque você já deve ter ouvido falar de pessoas que, quando opera, precisa fazer um laser para limpar essa lente. Que, na verdade, não é que ela está suja, é porque formou uma cicatriz. Ou seja, essa casquinha de chocolate acabou perdendo a transparência e a gente precisa fazer um laser para tirar ela ali e melhorar a visão. Agora, eu sei que o pós-operatório exige muito cuidado, muita higiene, porque pode complicar isso?
Isso. O pós-operatório de uma catarata, assim, todo mundo fica com medo. Ah, eu não posso enxergar, não posso assistir televisão, não tem problema nenhum. Você pode usar e abusar da sua visão. O que você não pode é fazer esforços, porque isso aí pode correr risco da lente sair do lugar, igual a gente comentou. Pode correr risco de vazar o olhinho, porque muitas cirurgias hoje são feitas sem a gente dar ponto. E é importante a questão de toda a higiene. Por quê? Porque existe um risco de infecção. Porque, queira ou não, é uma cirurgia dentro do olho, então qualquer bactéria que entrar para dentro do olho pode causar um estrago muito grande. Então, por isso, a gente tem todos os cuidados, questão da higiene, para não ter esse risco de infecção. Usar lencinhos descartáveis, né? Isso. Macios, fazer o uso dos colírios corretamente, com muita higiene, mãozinha sempre limpa. Quem for cuidar dessa pessoa, né? Porque a gente mesmo não consegue, não é isso? Isso, o ideal é que sempre tenha uma pessoa para poder ajudar, porque, por exemplo, cai alguma coisa no chão, a gente não pode baixar a cabeça para pegar, porque aquilo ali pode aumentar a pressão do olho. Uma coisa que eu sempre comento no consultório é, se cair um dinheiro no chão, você vai ter que arranjar um sócio para dividir, porque não tem como você ir lá pegar esse dinheiro, tem que alguém ir ajudar. E outra coisa que é interessante, nada de usar pano, porque o pessoal tem mania de pegar um paninho, uma toalhinha. Não, é só lencinho descartável, usou, jogou fora. Porque tem bactérias no nariz e na boca que, se entrar em contato com o olho, perde o olho. Então é importante tomar esse cuidado, porque é muito próximo e ao mesmo chance ter um risco muito grande, né, de ter uma infecção. E tomando todos esses cuidados, é tranquilo o pós-operatório? Não. A catarata em si, ela tem muito poucos índices de complicações. Assim, existem o risco, todo mundo tem que saber que existem os riscos. Eu costumo comentar que uma cirurgia de catarata é igual atravessar uma rua. Você tem risco de ser atropelado, mas nem por isso você vai deixar de atravessar a rua, nem por isso você vai deixar de operar para melhorar a sua visão. Então, fazendo todos os cuidados, ou seja, tomando a precaução para não ter nenhum carro que vai vir para te atropelar, esperando aquele momento certo, né? Que eu falo em questão de atravessar a rua. A mesma coisa em relação à catarata. Tendo todos aqueles repouso, evitando qualquer esforços que podem, além de sair do lugar. Então, assim, o sucesso da catarata depende não só da cirurgia, do cirurgião, mas depende principalmente do paciente e de familiares. E por que tem que fazer primeiro um olho e depois outro? A gente não gosta de fazer juntos os dois olhos, porque, assim, por questão de precaução. Porque a gente fica preocupado de algum dia ter uma infecção generalizada no centro cirúrgico, por exemplo, e aí acabar afetando os dois olhos. Então, por isso que a gente opera um, depois opera o outro. Para não ter risco de ter, vamos supor, uma infecção. Vai que Deus me livre e guarde, porque isso é um medo não só do paciente, mas de todo médico também, tá? Então, assim, você tem uma infecção no centro cirúrgico e a pessoa operou os dois olhos e perdeu os dois olhos. Eu já vi casos disso no consultório, viu? Então, assim, não vale a pena operar os dois olhos no mesmo dia. Opera um, depois opera o outro, para deixar esse tempo, até a questão do repouso. Porque o repouso, ele é um repouso ingrato, como a gente estava conversando aqui, porque tem muitas dietas que não pode fazer exercícios e tudo, não pode dormir do lado que operou. Então, se operar os dois olhos, não tem nem como dormir do lado direito nem do esquerdo. Você vai ter que ficar dormindo sempre com a barriga para cima durante pelo menos de 15 a 30 dias, depende de cada médico aí que tem a sua forma de conduzir. E ficar de pirata também é sexy, é bonito. Mas, doutor, me conta aqui, quantos dias esse pós-operatório? Eu gosto de passar sempre 30 dias, para um excesso de zelo que eu falo. Mas tem muitos médicos que deixam até 15 dias, já pode começar a voltar. Esse repouso eu falo em relação a fazer comida, a arrumar a casa, a dirigir, porque a visão, ela ainda tem hora que ela embaça, tem hora que ela melhora. Então é questão de segurança para quem está dirigindo e para quem está do seu lado. Então é importante que a gente tenha esse tempo aí para poder dar essa estabilizada na visão, tá bom? Aí depois de 30 dias faz o outro olho, é isso? Isso. Eu gosto de deixar um tempo a mais, mas a gente pode fazer mais próximo também. Então, por exemplo, se a pessoa, não, eu tô com muita pressa, eu não tenho condição de ficar, por exemplo, para a pessoa que vem de fora, né? Vem de outro lugar que precisa operar logo, tudo. A gente pode reduzir isso aí para 1 semana, 2 semanas, só que lembrando que esse contínuo, né? Completar esses 30 dias, tem que fazer aquele repouso importante para poder ter o sucesso da cirurgia. E catarata não tem como evitar, doutor? Não, catarata, infelizmente, essa da idade, eu falo no consultório uma coisa que a única forma da gente evitar uma catarata é morrer cedo. Então, é uma coisa que a gente não indica isso para ninguém. Então, vamos aproveitar a vida. É importante
A catarata, ela existe, mas isso não vai impedir de você viver, não vai impedir de você ter uma vida normal. O que vai mudar é só quando tiver que operar, opera e vida que segue. E a gente fica mesmo sem o óculos? Então, existem hoje vários tipos de lente. Existe uma lente trifocal, lente multifocal, que a gente coloca dentro do olho, que é justamente para diminuir, não para tirar o óculos, mas diminuir a dependência dele. Não é quer dizer que você vai ficar sem o óculos, mas você vai diminuir aquela dependência de toda hora precisar de um óculos para perto, tudo. Então, aquilo ali você vai conseguindo dia a dia. Ah, vou fazer uma leitura. Aí tem que, às vezes, usar um óculos para dar uma ajudada. Tá certo. Existem tipos diferentes de catarata, doutor Ícaro? Existem uns tipos de catarata, mas isso aí não influencia muito a questão da cirurgia, não, tá? Existem as cataratas que são nucleares, que é uma catarata mais dura. Ela atrapalha um pouco em relação à cirurgia, questão de risco de complicação. Certo. Quanto mais dura ela ou seja, mais madura, como a gente comenta, maior risco de, quando você for fazer a cirurgia, de acabar de ter alguma complicação, porque às vezes ela está muito aderida. Existe outro tipo de catarata, que é a catarata cortical, que é muito comum quando você tem alterações, por exemplo, de traumas, como a gente tinha comentado. A catarata subcapsular, que é muito comum em diabético, ou pessoas que tiveram uso contínuo de corticoide. Então, o corticoide é uma das causas medicamentosas de causar a catarata. Ela é importante? É, porque tira a inflamação. Mas a gente tem que usar sempre com parcimônia para que não cause a catarata, além de glaucoma, que o corticoide pode causar também. Doutor Ícaro, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Parabenizá-lo porque é papai. Ele tem uma cuticute nenê. Como é que é o nome dela mesmo? Aurora. Aurora. Olha que nome lindo. Bênçãos do Pai Eterno para você, para sua família e para sua Aurora. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento assim de pai fresco, né? Acabei de sair de casa ali, vim aqui rapidinho para falar um pouquinho do tanto que de questão da saúde ocular. Gosto muito dessa parte. Então, isso foi um bom motivo de poder deixar minha Aurora em casa e poder estar aqui falando um pouquinho para vocês. Muito obrigado pelo convite. Sempre precisar, estou à disposição. Legal. A gente gosta mesmo de lamber a cria, né, gente?